E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre BTHF11, que vai se tornar o maior hedge fund do Brasil, agora incorporando o portfólio de fundos do BCFF11. Então, inclusive, para você que é cotista do BCFF11, vamos dar uma analisada como é que está o fundo e do que você vai se tornar cotista. Aqui no relatório do mês de setembro do BTHF, aqui no relatório dele dá para ver algumas informações em relação ao mês de setembro. Do mês de outubro vai ser diferente, inclusive você tem que juntar, né, BTHF com BCFF, a gente já vai fazer isso, mas o valor patrimonial está em 580 milhões e o valor patrimonial por cota em R$10,21 por cota. Isso, para mim, por exemplo, que inclusive gravei o vídeo do BCFF11 e comprei o fundo no último dia de listagem por R$7,2 por cota, trouxe um rendimento só nessa valorização aí de 40%. Eu lembro que como eu comprei no último dia, depois não tinha nem como vender, só no último dia ele valorizou 3% na minha carteira, que eu comprei a 7,20, então valorizou 3% só em um dia, né, que foi no último dia de negociação, então não tem nem como eu vender o fundo, no BCFF parou de ser negociado, mas quando o BTHF começar a ser listado na bolsa, se eu não me engano vai ser dia 21 de setembro, de novembro, aqui está o vídeo aqui no card do BCFF, eu comentei sobre quando ele vai começar a ser negociado, o BTHF, vai abrir o fundo, o BTHF11, vai abrir na bolsa ao valor patrimonial, que agora está em R$10,21. Então só nisso aí, comprando a 7,2, que foi o que eu ganhei 40%. E aí você tem que tirar imposto de imposto, né, sobre isso, e também acrescentar tanto a amortização de caixa quanto também os dividendos que eu ganhei nesse meio do caminho. Então, acho que mesmo com o imposto dá um lucro de mais de 40% em menos de um mês, E aí, os investidores são 14 mil, só que como eu comentei, a gente tem que adicionar essa estrutura aqui do BCFF11, então a gente está falando aí de um valor de mercado ao todo, no final das contas, vai dar quase um valor patrimonial, vai dar quase 2 bilhões e tantos. O valor de mercado talvez mude um pouco, e investidores, a gente está falando aí de 370 mil investidores, tornando ele tanto maior a hedge fund de número de cotistas, quanto também em patrimônio. E aí a gente tem 31 ativos, que também vai mudar, vai ter muito mais fundos, né, dentro da carteira do BTHF11, a duration da carteira de 4 anos, e o rendimento mensal agora, no mês de outubro, foi de 0,092 por cota, que dá um dividend yield na cota base, que acredito eu ser aqui ele tem aberto na CETIP, né, um fundo cetipado, ele abriu a R$10, agora está em 10,21. Na CETIP eles não têm a variação muito grande de preço, né? Então dá um dividend yield aí sobre o valor que ele abriu de 11%. Aí além disso ele comenta da carteira de CRIs. Hoje o fundo tem mais ou menos 50% do portfólio em CRIs. E aí desses 50% em CRIs, 55% está em CDI com a taxa de 4,4. Então a gente está falando aí de um medium risk high yield, com uma duration de 2,5 anos, ok? E 45% em IPCA mais 8. Aí a gente já está falando de um high grade com uma duration de 5,7 anos até aqui, tudo conforme o esperado. Aqui ele até grifou um comentário bem interessante, que por mais que a taxa de juros esteja alta e isso esteja fazendo o mercado cair, o IFIX cair, e enfim, e as pessoas fugindo da renda variável, os fundos imobiliários continuam sendo o maior, o principal e maior veículo de investimentos em ativos reais, ou seja, mais do que ações, tem mais investidor em fundos imobiliários do que em ações, então mercado de fundos imobiliários com mais relevância, com 2,7 milhões de investidores. Claro que em valores menores, né, do que no mercado de ações, mas com 2,7 milhões de investidores. Muito interessante. A gente tem uns 6 milhões de investidores na Bolsa, quase metade disso está em fundos imobiliários. Então, muito interessante. Aí no mês de outubro, a gente teve aí um resultado de 7 milhões só de ações e FIIs, muito por conta que a Cine, que como é um hedge fund, ele pode ter ações de empresas imobiliárias, a Cine 3 pagou bastante dividendo. Então, a gente teve um resultado aí, você pode ver, bem maior do que nos últimos meses, e a receita com CRI segue estável. E, além disso, as receitas foram as maiores também. E um ponto que eu acho interessante falar sobre o BTHF é que, embora nessa transição de BCFF para BTHF a taxa vai até diminuir em 0,15%, se você tinha BCFF11 com uma taxa de 1,25% ao ano do patrimônio líquido, para mim é realmente uma baboseira aí que você fez, que foi de comprar um fundo de fundos, ou seja, você já tem que pagar a taxa dos outros fundos, você ainda vai pagar uma taxa de mais de 1% para um fundo de fundos, não faz sentido nenhum você comprar BCFF, né? Então, se você comprou, saiba que você fez isso erroneamente, na minha visão, então fique atento para as próximas movimentações que você for fazer. E agora, a taxa, então assim, para fundo de fundos é um absurdo ser mais de 1%. Como a gente está falando aqui de um hedge fund,
Você até poderia cobrar uma taxa menor, embora seja o movimento contrário que eles fizeram, eles diminuíram a taxa. Mas mesmo assim, mais de 1%, eu não sei se é tão interessante. Você, claro, se você é cotista do BCFF, você está saindo na vantagem aqui, que você está até diminuindo o seu custo. Mas eu não sei se faz tanto sentido comprar um fundo, né, um hedge fund com a taxa tão alta assim, ainda mais porque a maior parte dos ativos aqui do fundo vão ser fundos de fundos, né? Então, além disso, só comentei isso porque aqui, por exemplo, no mês de maio, a taxa de administração mais gestão foi de 20% do resultado. Aqui já foi um pouco menos, 13%, aqui foi 13%, aí aqui já foi menos de 10%, aqui já foi uns 5%, aqui já foi bem menos também. Mas nos meses que ele paga a taxa, que são os meses principais, né, que é maio, junho, julho e novembro, dezembro, a taxa é bem alta, principalmente pro tanto de receita que ele tinha. Então só me liguei a esse ponto e falei, poxa, é uma taxa bem alta realmente, para um trabalho que não é genial, né? A gente sabe que o BTG não faz um trabalho genial. Tanto é que as despesas do fundo, que a gente pode ver aqui, não são extraordinárias, são receitas baixas. O maior custo realmente que você tem é em pagar o próprio BTG. E aí, assim, a gente pode ver que ele tem distribuído mais ou menos 0,92 por cota em todos os meses. E aí, exclusivamente em maio, que ele teve um resultado abaixo disso, então ele teve que tirar de algum lugar. Em junho, julho, agosto, setembro e outubro, ele teve rendimento maior, né? Então, 10, 11... 10 de novo, 13, agora quase 20, sendo que ele está distribuindo uma parte bem pequena disso. Então ele tem aí uma reserva acumulada de mais de 0,2, né, de 20 centavos, que ele vai poder usar. Então isso é bem interessante para o fundo, aí, uma reserva bem alta, né? A gente está falando de 2 meses de rendimento só de reserva, então isso pode ser bastante interessante para o fundo pagar nos próximos meses, atraindo ainda mais investidores. E aqui só comentando que ele era negociado na CETIP, né? Então ele é tipo um CDI 2.0, né? Dá pra ver aqui o gráfico do CDI e o gráfico dele, são gráficos retilíneos, né? Não é que nem o IFIX, que está no mercado, então tem várias movimentações, né? Valoriza, desvaloriza. Não, ele é uma linha reta, mas agora vai começar a oscilar como o IFIX também. E aí dá pra ver que em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ele pagou 0,092, e aí em outubro ele vai ser anunciado, né? O pagamento agora de novembro vai ser anunciado agora há pouco. E aí, olha que interessante, ele anuncia o dividendo dia 13, 14, 12 e paga logo em seguida, 15, 16, 18, então é um fundo que ele anuncia e já paga, né? Não tem isso de, anuncio no final do mês e pago no meio. Não, anuncia e já paga logo, de uma vez. Aqui sobre as alocações da carteira do fundo, metade por cento em CRIs, 20% em FIIs, lembrando que FIIs agora, entrando no BCFF aqui, vai pegar a maior parte disso daqui, sei lá, mais de 80%, aí tem um tanto em caixa, né, 13% em caixa, até ok, e aí atividades de ações que são mixaria. E aí a alocação, como a gente já comentou, e exposição por setor, falando de CRI, fundo imobiliário, é residencial, logística e shopping. Logística e shopping até é tranquilo, residencial é um pouco mais agressivo, então acredito que seja isso que traz a característica, além de hotelaria e varejo, claro que são operações pequenas, né, que traga a característica de high yield pro fundo, né, traga esse lado high yield do fundo. E aí a duration e a carteira do CRI, como a gente comentou, tá em 4 anos na média. E aí, falando sobre os CRIs do fundo, a gente tem... É um fundo bem pouco diversificado, ele é bem pulverizado, tá? Então, por exemplo, a maior exposição não é 6%, que é o CRI Log 1, porque logo em seguida você tem o CRI Log 2, que já é mais 6%. Então, a gente está falando aí de 12,5% em um ativo só. Aí tem o Açaí Basel, que é 6%. Aí tem o Emergente Code, que é 10%. Aí tem a UCorp, que é mais também, porque ela repete, né? Tem o Corp aqui, tem o Corp aqui, tem o Corp aqui. Aí tem a Patrani, que tem Patrani aqui, tem Patrani aqui, tem Patrani aqui, tem Patrani em várias exposições aqui, claro que pequenininhas, mas essas duas grandes aqui, né? Então é um fundo bem pouco diversificado nesse ponto. Então, só ficar atento em relação a isso. E aí aqui dá pra ver que ele segue uma estratégia de pegar ativos mais high grade quando a posição é maior e ativos mais high yield quando a posição é menor, né? Só um ponto, a taxa de emissão aqui, essa tabela tá bem completa, cara, eu não gosto disso. Eu gosto, quando eu abro uma carteira de CRI, eu gosto da tabela completa. Então aqui falta, quando que você adquiriu esse CRI? Quando que ele foi emitido? Qual que é a MTM? Eu não quero saber a taxa de emissão, eu quero saber a MTM dele, o quanto que ele tá pagando agora, né? Mas só um ponto aqui, que aqui dá pra ver que ele é bem high yield, é bem high grade, perdão, e paga pouco, né? Então ele paga pouco, tem uma duration alta, que é esperado. E aí aqui também, né, a gente tá falando aqui
de high yield também paga pouquíssimo, né? Depende da MTM de quanto que tá isso aqui agora, mas paga pouco. Inclusive ele tem esse selinho aqui, novos ativos, ele adiciona esse selinho, já que ele tá com bastante caixa, né? Ele tava com bastante caixa, ainda tá com bastante caixa, e aí ainda vai ter o BCFF entrando aqui, né? E aí ele paga, e aí vai aumentando. Aí quando a gente tá falando das maiores posições aqui, das 4 maiores, PCA, a gente tá falando de high grade, medium risk, essa última aqui. Só que quando entra em CDI, aí a gente já tá falando do medium risk high yield dele, tá? Então, só ficar atento em relação a isso, porque dá pra ver que a taxa CDI dele é bem desproporcional ao que é o IPCA, é por causa disso, né? IPCA é mais high grade e CDI ele pegou mais medium risk high yield. E aqui, olha que interessante, né? Por o fundo ser um hedge fund, não um fundo de fundos, eu acho muito interessante essas movimentações que os fundos podem fazer. Então, por exemplo, em setembro, houve uma amortização de um CRI, ou seja, é um momento em que o CRI tem que devolver uma parte do dinheiro recebido nele quando ele emitiu a dívida. Então ele tem que pagar esse valor além dos juros. E aí esse valor normalmente são bem mais altos que os juros, né? São valores que você está retornando o dinheiro principal investido pelo investidor. Ele recebeu 6 milhões dessa amortização. E aí o que ele fez? Como ele tem um fundo, e aí ele usou um fundo para comprar um shopping, o que ele fez? Ele parcelou a compra desse shopping. E aí com o dinheiro que ele ganhou de um lado da amortização do CRI, ele pagou a segunda parcela do shopping. Então isso é genial, né? Dá para você ficar fazendo essas movimentações. Não tenho dinheiro, então, mas tem o dinheiro vindo aí. Então tem essas movimentações, por exemplo, num fundo que é só de imóveis, ele não tem como fazer, porque ele não tem dinheiro a receber de CRIs, né? Então dá para fazer essas movimentações, é bem interessante essa magnitude, né, que o hedge fund consegue ter diferente de todos os outros fundos. Então ele consegue fazer movimentações ali, aqui, aí ele se alavanca, mas sem se alavancar, então é bem interessante, né? Até hedge funds, fundos de fundos não tem normalmente alavancagem, né? Tirando o que a gente viu lá no KNIP, que eu vou deixar aqui no card também, mas isso aqui, um hedge fund, por exemplo, não tem necessidade nenhuma de se alavancar. O KNIP nem é fundo de fundos, mas o vídeo está no card de todo jeito. Mas fundos de fundos normalmente não se alavancam, né? Eu falei de fundos de papel, mas fundos de fundos normalmente não se alavancam, e aí o hedge fund tem essa menor necessidade ainda de ter que se alavancar. Então isso é um ponto bem interessante da indústria, né? Ela se tornando mais líquida. E aí ocorreu também a cisão do BTHF, né? Então teve cotista, 20% dos cotistas de BTHF quiseram ficar nesse tipo, não quero ir para a bolsa, quiseram ficar nesse tipo, então ficaram lá com o BTG Pactual Hedge Fund. Isso não muda nada para o cotista, nem do SFF, nem do BTHF, nem de nada. E aí, comentando aqui sobre a carteira de fundos dele, não são fundos, a gente já vai explicar sobre isso, mas aqui dá para ver os novos ativos. O Gazit Moza, agora sim, eu vou deixar o vídeo aqui no card do KNIP 11, porque é um devedor do KNIP 11, e aí ele tá aqui, né? Então dá pra ver que a indústria tá misturada, convergida, conversa entre si. E aí aqui, sobre os fundos, né, dá pra ver que, de novo, mais uma vez, não é diversificado, né, bem concentrado mesmo. Só um ponto interessante que os maiores fundos são de, adivinha de quem? Do próprio BTG. Então, mas esses dois fundos aqui são do BTG, mas são do BTG porque eles são fundos exclusivamente do BTHF. E tem o BTG OTS, que aí sim é do BTG listado em bolsa. Aí sobre o BTG UFI, a IU, que é um incorporador, inclusive está no vídeo do VRTM, tem bastante vídeo no card, vai assistir eles logo depois que acabar esse aqui. A IU, a incorporadora, da mesma forma que ela é uma devedora lá no VRTM, aqui ela também é uma devedora do BTHF. Só que aí, como essa renda é estruturada, no VRTM é no seco, sem vaselina. Já aqui, o que o BTHF fez? Para não ter a mesma estrutura que tem lá no VRTM, o que eles fizeram? Eles construíram um FII chamado BTYU para pegar essa renda estruturada aqui da IU, que funciona da seguinte forma. Ele é devedor de uma dívida, de um CRI, da IU, mas ao mesmo tempo ele tem cotas da SPE, né? A SPE é como se fosse uma empresa aí que é o que ele comenta de equity, uma empresa aí da IU que tem direito a receber o valor das vendas e tem também o direito dos imóveis do prédio que a IU está construindo. Então ele tem tanto direito às vendas quanto também o direito de uso dos imóveis, né? E aí a IU é uma incorporadora de alto padrão, e aí eles constroem esse fundo para agregar tanto essa dívida, então é um credor, quanto também equity, as SPEs, né? E aí lá no VRTM é no seco, aqui a gente já tem um fundo para entrar dentro disso, que vai dar um rendimento mais ou menos de IPCA mais 9 pro BTHF, então interessante comentar sobre isso. E tendo uma TIR até de 20%, que é o que a gente comentou lá no VRTM, essa TIR de 20% depende da venda e da entrega e da venda dos imóveis da IU. E aí tem o BTG RE, se aqui é um CRI, tá? No BTU FI, isso aqui é um CRI, não é um fundo imobiliário. No BTRE Structure,
não é um FII também, e não é CRI também, é justamente uma participação em um shopping. Então aqui é um imóvel, um ativo real. Aqui ele usou o fundo para poder comprar uma participação no shopping do Pátio Maceió. Então aqui ele é dono do imóvel e aí a operação, dizendo, ele já entregou mais de 28% em 6 meses após a aquisição, e a TIR mínima é de 18%, e aí dá pra ver o shopping aqui, né? bem naqueles modelos americanos, né? Então um shopping bem grandão, e aí tem um estacionamento bem grande, né? Várias vagas. A taxa de ocupação ele comenta aqui que tá melhorando, né? Tá subindo, e o NOI também, que é a receita do imóvel, do shopping, né? Porque a gente inclusive nunca analisou um fundo de shopping aqui, porém o NOI é a receita total. Por quê? Um shopping, diferente, por exemplo, de um imóvel corporativo, ele tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, você está andando no shopping, viu um telão de LED com várias propagandas, ou um telão no elevador, uma TV no elevador com propagandas, ele ganha dinheiro aí. Então, o seu shopping que você vai, ele ganha dinheiro com esses anúncios que aparecem nos telões. Então, tem essa fonte de receita. Estacionamento é outra fonte de receita. O aluguel das lojas é outra fonte de receita. Tem contrato de aluguel também, que uma parte da receita, do lucro da empresa que locou ali o espaço, também vai para o shopping. Então o shopping tem várias fontes de receita, e aí a gente tem essa métrica diferente para fundos de shopping, que é o NOI, né, que é a receita total, como se ele fosse quase uma ação. E aí, falando justamente de ação, tem a CNI aí, que representa quase nada do valor do fundo. E aí, caixa, o fundo ele tem 3% em caixa, e onde que ele alocou esses 3% em caixa? Foi no Tesouro Selic? Não, foi no fundo do próprio BTG. Então, cara, a BTG ela tem essa, né? Ela tem essa. Se a XP é famosa por tomar decisões sardinhentas de dívida, não sabe lidar com dívida, o BTG tem esse conflito de interesse o tempo todo, né? Então dá pra ver que a maior parte do caixa, toda a parte do caixa está alocada em fundos de liquidez do BTG. E aí aqui só falando sobre os maiores ativos, né? Aqui é CRI, aqui é ativo real, aqui é CRI, aqui é CRI, aqui é CRI e aqui é fundo de fundos. Então, diferente do que ele mostra ali, né? Como tem essas duas operações aqui, elas não são fundos de fundos, são uma é CRI e outra é ativo reais. Fechou? E aí, comentando sobre os ativos do fundo, como eu disse, é bem completo as informações. Esse aqui foi o que a gente viu lá no VRTM, mas é bem completo as informações. Então, eu entro aqui, aí eu quero saber o LTV, aí eu quero saber quanto que foi comprado, qual que é a operação, e ele comenta mais ou menos, sabe? Não tem muita informação, não tem LTV, não tem data de vencimento, não tem data de compra, é realmente bem por cima aqui as informações. Então, assim, o BTHF se tornando um fundo público agora, ele tem que levar a sério, ele tem que colocar as informações úteis, né, claro. Então ele tem que colocar as informações que estão no fundo. Então é interessante. Se você ainda não sabe quais são todas as informações que é necessário para um fundo de CRI, pega qualquer vídeo aí do canal de um fundo bom, você vai ver que todo fundo bom tem uma tabela, tem informações completas sobre a dívida. Diferente do BTHF, que vai ter que começar a levar isso a sério, porque agora ele não é mais ser tipado, não é para os investidores, vamos lá, que foram enganados pelos assessores, vamos lá? Então, a gente tem que estar falando de um fundo que tem que se tornar sério de verdade e começar a trazer informação. Sobre o BTHF, é isso, é um fundo agora que vai estar incorporando boa parte do portfólio, então a gente pode analisar como que ele vai ficar depois de incorporar o BCFF. É um ganho aí de quase 40%, né? Mais de 40% talvez, que teve em menos de um mês, então bem interessante. Sobre isso, se você tiver tido qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso.